Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, dando um overview sobre a apresentação feita pela ISA-CETEP. CETEP, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, que apresentou um recuo de 56% no seu lucro líquido. Justamente no dia de hoje, em que foi anunciada a declaração de guerra da Rússia contra a Ucrânia e que está impactando em nossa Bolsa de Valores. Mas ainda assim continuamos fazendo análise das nossas companhias. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, que considere a sua inscrição. No final do vídeo, o seu like é importante, o seu comentário, a sua pergunta para que a gente possa direcionar o conteúdo que aqui é postado e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado no canal. E para o vídeo de hoje eu vou utilizar 4 fontes diferentes, porque os resultados que estão nos sites, que são apresentados de forma gratuita, nem sempre correspondem ao que a gente vem fazendo a leitura na documentação. Então nós vamos ver aqui os resultados, a apresentação desses resultados anuais, referente aqui ao quadrimestre de 2021. Vamos também dar uma olhada, como você pode verificar aqui, nas demonstrações financeiras da companhia durante o ano de 2021. Também vamos dar uma olhada aqui, muito rápida, num resumo das demonstrações financeiras e, por fim, o que nós vamos utilizar aqui, que é a apresentação dos resultados de 2021. A parte que realmente me interessa, além da leitura dos dados contábeis da companhia e de resultados da companhia, eu gosto muito de olhar para a parte de projetos. E às vezes a gente fala muito em projeto, mas talvez a abordagem que a gente acabe dando não seja aquela que retorne mais resultados. Mas então veja bem, aqui nós vamos falar de projetos, talvez eu fique um pouquinho mais e depois eu parta já direto para os resultados. Observe que a ISA-CETEP, ela fez a abordagem dos seus projetos sob 3 prismas: reforços e melhorias, brownfield e greenfield. Então, assim, para quem é novo no canal e que não está acostumado muito com a terminologia, os reforços e melhorias são aqueles autorizados pela ANEEL e que dão impacto no EBITDA da companhia. Por conseguinte, isso aí gera uma série de primeiro retorno para os seus acionistas do ponto de vista do recebimento de proventos. E depois, sim, outros impactos e outros indicadores, como, por exemplo, endividamento e alavancagem. Então, é importante que hajam esses reforços e melhorias. No brownfield, veja que aqui a companhia, ela diz aqui, fala aqui dessa aquisição da PBTE. O que é a PBTE? Piratini Bandeirantes Transmissão de Energia. Então ela adquiriu uma companhia que tem uma RAP, que é a receita anual permitida, de 185 milhões. Qual foi o investimento? 1,9 milhões. Ou seja, um retorno aí, sem considerar os reajustes que são feitos em função daqueles indicadores que dão impacto, como por exemplo o IGPM e IPCA, então um retorno aí em torno de 10 anos. No Greenfield, aqui são aqueles projetos que vão começar do zero. São 14 lotes aqui em 6 anos. Então veja que a companhia ela tem aqui a perspectiva de investimento de 6,3 bilhões para uma RAP aqui de 687, mais ou menos dentro dessa faixa do retorno, não havendo o impacto dos indicadores de reajuste dessa receita. Então em 10 anos se retornaria. Já tem aqui 5 projetos energizados com eficiência média de CAPEX de 39% e antecipação média nos projetos de 9 meses. Nós vamos ver logo a seguir. Coisas importantes aqui que a gente pode falar, veja que a companhia ela anuncia esse crescimento médio composto de 71% desde 2018. Só que, evidentemente, você precisa olhar para esse investimento que foi feito em PBTE, Piratini Bandeirantes Transmissão de Energia. Se não fosse esse valor, veja que ela ficaria aqui nos mesmos 1.300, que é a soma aqui desses 368 com esses 1.029. E aí para um pouco mais aí, um pouco mais de... Não, nem chegaria. Ficaria ali perto dos 400 milhões, então quase repetindo aqui o valor que ela já vinha investindo no ano de 2020. A considerar ainda a inauguração de 2 projetos, então eles fecharam em 2021, que foi de Água Piauí e Itapuna Lorena,
gerando as suas RAPs ali de acordo com as perspectivas da companhia, que vão gradativamente impactar no EBITDA da companhia. Observe que, além disso, a companhia ainda deveria ter inaugurado aqui, ó, em fevereiro de 2022, Aimorés e Paraguaçu. Pelo o que eu entendi, e não só essas, também, não, essas duas, e pelo que eu entendi, ainda está dentro do seu prazo para fazer a inauguração. Veja aqui, está em 97%, e isso também vai gerar impacto no EBITDA da companhia. E a companhia anunciou nessa apresentação que ela pretende fazer a inauguração de todas essas 6 que estão marcadas aqui nos quadrados, inclusive essa aqui de Biguaçu, que tinha previsão para setembro de 2023. Você pode ver nessa apresentação o que elas representam em termos de RAP, aqui 44 milhões, 65 milhões, 162 milhões se conseguir ainda no exercício de 2022 e 58 milhões Itaúnas, que são aquelas para 2022, mais as outras duas que são um pouquinho menor, Três Lagoas 6 milhões e aqui 45 milhões em Biguaçu, o que geraria um impacto significativo dentro do EBITDA da companhia e, por conseguinte, isso aqui gera mais dividendos para o acionista. Então, quando a gente olha com o projeto, pelo menos até 2025, ela tem esses projetos para colocar em funcionamento, o que traz um impacto importante para o acionista. Então, agora olhando para o resultado, eu vou ficar apenas com o exercício como um todo comparativo e não o comparativo trimestral. Veja aqui, ó, a companhia aqui ela anuncia a redução da PMSO. O que é a PMSO? Na verdade, são as despesas de pessoal, de material, de serviços, que ela teve um crescimento menor do que a inflação, nesses 6% que são marcados aqui no canto direito dessa apresentação. E agora, olhando para a receita líquida, eu vou dar uma explicação que também serve para o lucro líquido da companhia. Então, aqui olhando para a receita líquida, você pode observar que nestas colunas aqui, só do comparativo ano 2020, ano 2021, você pode verificar que essas duas colunas mais à esquerda, nós estamos falando da receita líquida ainda não havendo os ajustes necessários. Então, neste caso aqui, o que impactou nessa receita líquida? Foram 2 fatores que estão colocados aqui embaixo. Aqui. A RB, eu vou marcar aqui para você para ficar bem clarinho onde eu estou me referindo. A RBSA, RBSE e o reconhecimento da parcela de ajuste. O reconhecimento da parcela de ajuste, ela foi tomada negativamente. Eu já vou explicar as razões. E a RBSE, o que acontece? Tanto o CAE, que não importa aqui, o que interessa é que o CAE e a componente financeira, elas foram postergadas por 24 meses. Com isso, evidentemente, houve esse impacto que você está vendo aqui em cima, de menos 21% na receita líquida da companhia. Então, esses foram os fatores que mais contribuíram. O que interessa aqui é que essa redução é por conta justamente do índice inflacionário que impactou na energia elétrica e como é um período, vamos considerar assim, entrando num período pós-pandêmico, nós também precisamos de um período de recuperação de economia. Então, por isso que houve essas regressões e esses reajustes e que parte deles, principalmente no reperfilamento da parcela de ajuste, ele foi compensado pela correção em função dos índices inflacionários. Se forem expurgados esses fatores, na verdade, o lucro, a receita líquida, aliás, da companhia, teria então crescido aqui 3%, que são essas duas colunas mais à direita. E por conseguinte, da mesma forma que dentro dos resultados, quando nós olhamos para o lucro da companhia, veja que ele é impactado por, segundo a companhia, maiores despesas financeiras. Dessa forma, o lucro líquido, que está aqui mais à direita desse vídeo, você pode observar que ele teve essa redução, que é aquela que nós mencionamos bem no início do vídeo, de 56%. No entanto, conforme pelos mesmos motivos que eu falei para a receita líquida, então houve esse impacto da parcela de ajuste, da RBSE, rede base do sistema elétrico, e a RTP. Se forem retirados, conforme está aqui, bem no cantinho, que é o número 2, expurgados esses efeitos, a PA, RTP, RBSE, veja que nós temos um lucro líquido ajustado. Neste caso, o lucro líquido teria decaído em 5% no comparativo 2020-2021. Então, qual foi o maior impacto expurgado esses efeitos não recorrentes? Justamente esse impacto aqui nas maiores despesas financeiras, que nós podemos verificar justamente por conta do que foi colocado aí, principalmente na parte de reforços e melhorias.
Embora não esteja aqui nessa apresentação, é importante salientar que esse lucro líquido, a que se refere à apresentação, é o lucro líquido segundo as demonstrações de resultados de acordo com o regulatório. Se fosse pelo IFRS, então esse lucro seria diferente na ordem de 3 bilhões e meio aproximadamente. E agora, com relação ao endividamento da companhia, é importante salientar, até pelo crescimento que houve na companhia, porque o foco está justamente aqui, ó, nesse crescimento da companhia segundo a companhia, com custo competitivo. Mas o que importa é que a companhia tem uma disponibilidade de aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões em caixa, e não só o caixa, mas também caixas e os seus equivalentes. E observe que a dívida líquida da companhia, aqui que está o detalhe, ela salta de 2,3 bilhões para 6 bilhões e 600 milhões aproximadamente, um crescimento de 185%. Há um custo médio dessa dívida de 2,7%. Custo médio aqui. Mas, para esse crescimento de 185% na sua dívida líquida, note essa parte aqui, o que interessa. Veja que a alavancagem é esta linha cor de laranja, ela sai de 2,27 para 2,63, dando aqui um significado muito interessante. Significa que o EBITDA da companhia ele cresceu também. Então faz todo sentido a companhia fazer esse recolhimento de recursos, captação de recursos, para justamente aqueles projetos que ela já tem em andamento. Então aqui me parece bem confortável e bastante interessante esse caminhar de endividamentos que a companhia veio apresentando. E para finalizar a apresentação, a única parte que me interessa aqui na finaleira é justamente no que diz respeito aos dividendos pagos, cujo payout mínimo de 75%, porém, aqui um detalhe que você precisa prestar atenção, é sobre o lucro líquido regulatório. E nós, para fazer as nossas análises, a gente utiliza o lucro líquido IFRS. Então significa que lá no IFRS deve ser menos do que isso, em torno de 25%. Então, agora nós vamos lá para as demonstrações financeiras e trouxemos os dados de lá para cá, só que aqui eu não vou entrar no mérito de onde veio, você pode conferir depois, se você quiser, justamente para não tomar muito tempo no vídeo. O que importa aqui é que nós utilizamos então não o regulatório, mas o IFRS, justamente para fazer essas demonstrações, que é mais ou menos o padrão dos sites no geral e que respeita os padrões internacionais. Neste caso, a receita líquida da companhia saiu de 2017 de 2,7 bilhões para 5,53 bilhões em 2021, um crescimento médio composto de 19,64%. O lucro líquido saltou de 1 bilhão e 385 milhões para 3 bilhões. Então até ficou menos, eu tinha falado 3 bilhões e meio, mas é menos do que isso. Num crescimento médio composto de 21,49. Dessa forma, para esse lucro líquido e considerando o payout médio da companhia 64,16, veja que o payout aqui do ano de 2021 foi aí na casa dos 70%, acima de 70%, acima até dos 75%. Aqui em 64%, significa que a gente está tendo uma visão mais conservadora, ou seja, nós pegamos o lucro líquido, aplicamos esse payout, dá um valor que nós dividimos pelo número de ações da companhia, 658 milhões, com isso a companhia tem condições de pagar no exercício de 2022 R$ 3,52, que é mais ou menos um crescimento que acompanha o que foi o lucro líquido da companhia. Então, para 352, a gente tem agora uma projeção do que pode a companhia distribuir aos seus acionistas, não considerando os novos projetos que estão para entrar, aqueles 6 que eu falei na apresentação da companhia. E agora, olhando para as demonstrações, veja que a gente coleta lá o patrimônio líquido da companhia, em torno de 4 bilhões e 700 milhões. Com isso, se nós dividirmos pelo número de ações, nós vamos ter um valor patrimonial por ação de R$ 22,45. Hoje a ação está cotada, no momento desse vídeo, a R$ 24,21. Com isso, nós podemos verificar que esta ação está dividido pelo valor patrimonial por ação, nos dá 1,01, ou seja, é o quanto o preço da ação se distancia do seu valor patrimonial. Então significa que a ação não está barata nem cara, está dentro da expectativa que a gente vê do mercado. Se nós agora considerarmos o lucro líquido por ação, então basta pegar o lucro líquido da companhia e dividir pelo número de ações. 658 milhões de ações. Então, R$ 4,58. Bom, se nós pegarmos o preço da ação e dividirmos por esse lucro líquido por ação, nós vamos ter esse resultado que está aqui embaixo, 5,28, que é o tempo
que a gente calcula que, mantendo a companhia nesse mesmo andar, retorna pelo valor que nós investimos nela. Então, em torno aí de 5 anos e 4 meses. E agora nós podemos plotar os valores que nós recolhemos no nosso quadro comparativo, e aqui em especial estou fazendo um comparativo com a Taesa, que se aproxima em vários detalhes da ISA-CETEP, mas então 5,28 o PL muito bom, o PVPA, veja, 1,08, melhor que o da Taesa, e você pode ver com o crescimento médio composto da receita líquida de 19,64, 21,49% no crescimento médio composto do lucro líquido, a dívida da companhia 6 bilhões e 600 milhões, e dá aqui uma dívida líquida pelo EBITDA, então uma alavancagem de 2,6, veja que ela é bem melhor que a da Taesa. O lucro líquido que se está estimando para o exercício de 2022, ou seja, com o qual nós vamos trabalhar conforme o crescimento da companhia e por onde nós vamos ajustar os valores, principalmente de preço teto e aquilo que nós vamos investir ao longo do ano na ISA-CETEP. Então 3 bilhões e 600 milhões, aí, total de papéis 658 milhões, e agora nós podemos ver o que aconteceu na companhia olhando para o passado dela em termos de provento. Observe aqui que na média dos últimos 5 anos a companhia pagou R$ 2,14. Se nós dividirmos R$ 2,14 por 6%, que é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelos valores que nós pagamos por uma ação, então o preço teto, olhando para o passado, da companhia estaria em 35,66 para os dados que nós coletamos agora, fechado o exercício de 2021. Já o valor a distribuir por projetado, conforme nós já demonstramos as razões, R$ 3,52 para o ano de 2022, e veja que isso nos daria um preço teto de 58,66, basta dividir 3,52 por 6%. Só que o preço atual da ação está em R$ 24,21. Veja que nem sempre o PVPA, que nos determina se a ação está cara ou barata, ele corresponde ao preço atual da ação em função dos proventos pagos e no passado e proventos estimados a serem pagos. Portanto, por isso que a gente só toma como referência e não é um indicador definitivo. Dê toda sorte, você agora pode pensar em função do preço atual da ação, se é ou não uma alternativa para a Taesa. E esse foi, portanto, o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se sim, o seu like é importante. O contrário, a gente gosta de apreciar também. Se você é novo no canal, se já circulou pelo canal, eu peço que considere a sua inscrição. Sua pergunta, seu comentário é muito importante para que se possa direcionar adequadamente o conteúdo. E aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado no canal. Um grande abraço!